pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no mesmo buraco? Assim começa Jesus instruindo os seus discípulos no Evangelho de hoje, alertando-os à hipocrisia. Veja só, meus irmãos e minhas irmãs, há 2 domingos, Jesus, pregando um sermão na planície, exorta, convida os seus discípulos, preparando-os para a missão, a viverem as bem-aventuranças. Aliás, Jesus reconhece nos discípulos os bem-aventurados, pobres, porque deles é o reino dos céus, porque como disse Pedro mais tarde, Senhor, eis que deixamos tudo e te seguimos. E esses bem-aventurados são convidados por Jesus Cristo a amar os inimigos, a ser misericordioso, como o nosso Pai que está no céu é misericordioso. Hoje se conclui esse sermão de Jesus dirigido aos seus discípulos, preparando-os para a missão, alertando-os à hipocrisia. Veja só, Jesus foi por diversas vezes vítima da hipocrisia de um grupo bem determinado chamado fariseus, de tal modo que a hipocrisia desse grupo, ganhou o nome de farisaísmo, aqueles que dizem o que fazer e não fazem. Portanto, como um bom hipócrita, se esconde por detrás de uma máscara, a máscara da lei. A hipocrisia, na verdade, significa um ator, um comediante, que se esconde por detrás de uma máscara. Nada mais propício do que agora o tempo do carnaval, sobretudo pensando ali em Veneza, mas também aqui no Brasil, em que as pessoas estão por detrás de uma máscara, de uma fantasia. O hipócrita é aquele que se esconde, que interpreta um papel. Alguém que interpreta um papel de um rei muito poderoso e rico, mas que quando ele sai do papel da interpretação, quando ele tira a máscara, ele volta a ser pobre. Ele volta à sua tristeza, à sua infelicidade. Isso é hipocrisia. Aparentar algo e na realidade ser bem outra. Jesus disse, certo momento, quando os discípulos foram lhe falar sobre os fariseus, o mesmo que nós ouvimos no Evangelho de hoje, na alerta que Jesus faz aos seus discípulos, disse, eles são hipócritas, são cegos guiando outros cegos. Mas se essa era a característica dos fariseus, em que Jesus foi vítima tantas vezes, do seu farisaísmo, do seu legalismo, extremismo, da máscara desses homens, por detrás de uma lei pesada, conceituada em tantos preceitos, por que Jesus hoje vai alertar os seus discípulos a não serem como os fariseus? Por que Jesus diz aos discípulos para tomarem cuidado com a hipocrisia? Por causa da missão que eles iriam assumir. É o cuidado para não se vangloriar, não se acharem, pelo fato de serem escolhidos como discípulos de Jesus Cristo, a se tornarem uma casta, um grupo seleto, predileto, com privilégios, que era o que acontecia, infelizmente, entre os fariseus. E que ainda acontece, infelizmente, hoje, com muitos grupos e muitas autoridades, que abusam do poder que têm e se esconde às vezes por detrás do seu poder. Então Jesus já está olhando para os discípulos lá na frente. Cuidado, olhem como os fariseus se comportam enquanto autoridades religiosas, autoridades civis, e não sejam hipócritas como eles, não imitem eles. É uma alerta que Jesus faz não apenas aos seus discípulos, mas também a cada um de nós.
para não apresentarmos nosso Senhor Jesus Cristo, o Evangelho, como se fosse uma moeda falsa, porque é isso que faz o hipócrita, né? Ele falsifica as coisas ao esconder-se por detrás de uma máscara. Daí o grande valor da primeira leitura de hoje, né, do livro do Eclesiástico, Sirácida, que vai dizer, olha, quando se peneira ali a farinha, ou areia, ou coisa assim semelhante, né? Ao se jogar para cima com o vento, do meio da farinha ou da areia, aparecem ali as impurezas. Assim também é o homem. Os seus pecados, suas misérias aparecem nas suas palavras. Quando ele começa a falar, ele começa a manifestar o seu pensamento, o seu interior, o seu coração. Ou como vaso, né, na mão de um oleiro, depois que vai para o forno. Não fiquem aí iludibriados, né, enganados com o fato de que quando o oleiro deu a forma ao vaso no barro cru, e ele é tão bonito, né, que ali está a sua solidez. Ele tem que ir para o forno, e quando vai para o forno, então o vaso é testado. É do fogo que testa o vaso e o torna sólido, duro. Mas só que aí é que ele pode se rachar, quebrar, aparecer as imperfeições do meio do barro, que antes de passar para o forno não aparecia. Assim também é o homem nas suas palavras. Quando ele abre a boca, as suas imperfeições começam a aparecer. Então a palavra, diz o livro do Sirácida, do Eclesiástico, revela o interior do homem, revela o seu coração. Não tem como esconder, né? Isso aconteceu com Pedro na negação de Jesus Cristo. Pedro negou Jesus 3 vezes naquele momento crucial, né? E alguém disse assim, ele está negando que faz parte do grupo, ele está negando que ele faz parte da região de Jesus Cristo, mas quando ele abre a boca, não tem como esconder, porque o sotaque dele diz que ele é daquela região. O sotaque entregou Pedro nesse sentido, né? Então as nossas palavras nos revelam, porque como conclui o Evangelho de hoje, a boca fala daquilo que o coração está cheio. E o coração aqui é símbolo do nosso pensamento, como diz o cardeal Raniero Cantalamessa, né? O coração do cristão é aquele que traz o pensamento de Deus, a palavra de Deus. Por isso, a nossa boca deve falar o quê? A palavra de Deus, né? Por diversas vezes no Evangelho de hoje aparece a palavra irmãos, porque São Lucas está insistindo numa comunidade que deve imitar Jesus, numa comunidade que deve viver a misericórdia de Deus, o amor de Deus, tal qual nosso Senhor Jesus Cristo provou para cada um de nós, né? Padre Alisson, que é um biblista, né, está fazendo o seu doutorado lá em Roma, ele diz que nós devemos tomar cuidado, né, sobretudo quando nós tentamos, como diz o Evangelho, tirar o cisco do olho do irmão, porque a gente corre o risco de machucar, né? O cristão, ele não leva as coisas a ferro e fogo. O cristão é aquele que olha para o irmão e trata as nossas relações de maneira fraterna, misericordiosa, com remédio e não com veneno. Só que muitas vezes as nossas palavras podem ferir como uma espada, matar alguém e não curar a pessoa. E aí vai revelando o nosso interior. Se nós nos afeiçoamos ao Cristo que com suas palavras, né, dizia sim a verdade, profetizava, mas acalentava as pessoas, curava as pessoas, acolhia as pessoas. Então, que tipo de cristão que nós somos, né? Aqueles que alivia o cisco do olho do irmão, ou que fere o irmão com o nosso modo de ser, com os nossos julgamentos, com as nossas atitudes? E aí vem a grande sabedoria do Evangelho de hoje, né? Cuidado, né? Você que tenta tirar o cisco do olho do teu irmão e tem uma trave enorme no teu olho, né?
Cuidado ao ficar julgando o outro enquanto você, às vezes, comete pecados piores e maiores que os pecados do teu irmão. Santo Agostinho faz uma reflexão linda nesta passagem do Evangelho de hoje, né? Ele compara o cisco com a trave como a distância entre a raiva e o ódio. Santo Agostinho assim: antes de julgar o teu irmão, elimina do teu coração o ódio, para perdoar aquele a quem você deve tanto amar, porque o irmão é sujeito do nosso amor e não do nosso ódio. A gente se fere diante das nossas relações quando o outro peca contra nós, né? A gente fica com raiva, isso é instintivo, isso é humano. Mas o ódio de Santo Agostinho, que está muito longe da raiva, é quando nós cultivamos uma raiva, é uma raiva prolongada, que se transforma então na ira, né? A gente vai cultivando aquilo dentro de nós, e aquilo fica para sempre. Então nós cristãos não devemos ter ódio jamais, porque o ódio é uma grande trave no olho da nossa fé, da nossa vida cristã, bem maior do que um cisco de uma raiva que nós experimentamos aqui e acolá. Não devemos cultivar raiva dentro de nós, senão se transforma num ódio, se sacraliza numa ira, que é um sacramento do diabo, né? Tira a nossa paz, impede de amar e conviver melhor com o nosso irmão. Então, meus irmãos e minhas irmãs, é um convite que a liturgia nos faz. Para concluir esta liturgia de hoje, eu me lembro que, levando os meus alunos da disciplina de ecumenismo a visitar a mesquita em Barretos, né? E o sheik de lá, chamado Mohamed, ele nos falava de uma coisa muito triste. Ele diz assim, que infelizmente nós cristãos, muitas vezes, falamos algo, né, dentro do culto, na assembleia da comunidade de fé, nas nossas formações, nos momentos de oração, mas quando nós estamos no mundo lá fora, nós nos compactuamos e nos afeiçoamos muito mais com o mundo do que com o nosso discurso de fé. Isso doeu em mim quando ele disse, né, a nós cristãos, dirigindo-se aos meus alunos de ecumenismo, né? Então, que nós possamos ter uma coerência e não sermos hipócritas. É alerta que Jesus faz aos seus discípulos, mas faz também nós a hoje. Existe muita hipocrisia entre nós cristãos, existe muita ortodoxia na doutrina, gente que é rigorosa e que não tem misericórdia nenhuma, que em vez de mandar para o céu, manda para o inferno. Existe muito moralismo nas nossas ações, gente que é extremamente moralista e é hipócrita nesse sentido. Quando você olha para a vida dele, tem uma trave enorme, né? Existe muita hipocrisia num tradicionalismo, nos ritos, na liturgia, né? Enquanto nosso Senhor Jesus Cristo apenas quer se dar a nós nos sinais que Ele nos deixou, né? Isso de diversas formas, existem tantos ritos dentro da igreja, uma prioridade nesse sentido para expressar essa presença do Senhor. Que nós não sejamos hipócritas, é o convite que Jesus hoje nos faz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.